um garotinho abre os olhos, acorda em um abrigo improvisado, junto com vários outros sobreviventes. Vai pra fora e observa uma coisa que nunca imaginou nem nos seus sonhos mais abstratos. Ele se aproxima e vai percebendo que aquilo, na verdade, não é algodão, muito menos é doce. As árvores simplesmente tinham sido cobertas com teias de aranha. Centenas, talvez milhares de aracnídeos estavam convivendo em cada árvore. Com licença, senhor Aranha, o que você acha da gente criar um grupo no Zap para o condomínio inteiro? Mas vai ser uma merda! Tá, mas por que isso aconteceu? Bom, é isso que nós vamos ver agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse é mais um episódio do Ponto em Comum que só se tornou possível graças aos nossos maravilhosos apoiadores. Obrigado! Mas e aí, de onde surgiu coisas como essa aqui? Bom, a resposta fundamental para essa pergunta não está perto dessas aranhas, mas a milhares de quilômetros de distância. Muitas dessas árvores estão no norte do Paquistão, um lugar em que muitas das pessoas de lá nunca irão mergulhar os pés no mar. Para elas, o oceano não é apenas algo fisicamente distante, mas também é distante como um conceito. Elas vão assistir vídeos, ver fotos e ler sobre, mas a maioria das pessoas, no seu cotidiano, não vai lembrar muito da influência de algo tão longínquo nas suas vidas. Porém, o nosso planeta azul não se preocupa com o que nós pensamos sobre ele. As coisas simplesmente acontecem. E uma dessas coisas aconteceu no ano de 2010, a mais de 2010 quilômetros do Paquistão. Lá, bem mais para o sudeste, no mar do Golfo de Bengala, se deu o início de algo que acontece todo o ano: as monções. Monções são um fenômeno atmosférico que acontecem graças a diferenças de temperatura. E assim, eu não sei se você sabe, mas a água é incrível. Ela pode matar nossa sede, ser usada como munição em arminhas de plástico, e ela, ainda por cima, também é muito difícil de mudar de temperatura. Por isso que quando todos nós vamos pra praia, ou pelo menos algumas pessoas, né, porque eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui, mas quando alguém vai para a praia, durante o dia é possível perceber que a areia está mais quente que o mar. E durante a noite, o contrário acontece. Isso acontece porque a areia muda de temperatura muito mais facilmente do que a água. É por isso que a areia fica mais quente na presença do sol lá no meio-dia, e a ausência dele faz a mesma areia se resfriar logo depois dos últimos raios de luz atingirem o solo. E adivinha só? Coisas com maior teor de água tendem a pegar emprestado um pouco dessa característica dela. Caso não tenha percebido, o ar à sua volta está repleto de moléculas de água e sempre vai estar, não importa aonde você esteja vendo esse vídeo, a não ser que você esteja no vácuo do espaço, o que não é muito seguro. Ok, mas o fato é que nem todos os ares são iguais. Alguns carregam mais moléculas do que outros. Por exemplo, o ar que está logo acima de uma região de mar aberto tende a ter muito mais água do que o ar de uma região no meio do continente, por motivos óbvios. Isso faz com que o ar marítimo, mais úmido, mude de temperatura com mais dificuldade do que o do continente mais seco. Então podemos dizer que quando é verão, o ar continental seco fica mais quente. E estar mais quente significa que as moléculas desse ar estão mais agitadas, com mais energia térmica. E quanto maior for a agitação dessas moléculas, maior vai ser a tendência delas acabarem se distanciando umas das outras. Tchau, amiguinho! Tchau! Ou seja, esse ar vai ficar menos denso. E por estar menos denso, essa massa de ar começa a subir, que nem um balão ascendendo pela atmosfera. E quando ele vai subindo, ainda sobre o continente, ele vai perdendo essa energia térmica, ele vai ficando mais frio. E quando uma massa de ar perde temperatura dessa forma, ele perde junto a capacidade de carregar moléculas de água. E aí a precipitação começa a tomar forma de nuvens e, por fim, gotas de chuva. Esse ar, como eu disse, é do continente, é seco, então ele naturalmente não vai carregar tanta água assim e por isso não vai causar tanta chuva. Mas quando essa massa de ar seco subiu, ela criou um espaço vazio no continente embaixo dela, uma espécie de vácuo. E ele foi imediatamente preenchido por um ar mais denso que estava ali dando bobeira, que no caso é o ar marítimo.
Achava que eu ia te deixar no vácuo, hein? Na verdade não, a natureza sempre tende a preencher o vácuo deixado para trás, não importa o tipo de fenômeno meteorológico que tenha acontecido. Tá, esse ar marítimo vem entrando no continente como uma brisa durante o verão. Uma brisa bem úmida. Então essa mesma massa de ar úmido sofre o mesmo processo. Fica quente, menos densa, sobe na atmosfera, depois esfria e gera as chuvas. Sendo que dessa vez tem muito mais água envolvida. E como você já pode estar imaginando, as chuvas são bem mais intensas. E depois mais chuvas são trazidas com mais brisas oceânicas que acabam adentrando a terra firme. E assim vai indo o verão. E quando o inverno chega, todo o processo se inverte completamente. As chuvas passam a acontecer no mar, criando assim uma espécie de ciclo que se estende durante as estações e se repete a cada ano. Nós chamamos isso de monções. Elas não acontecem em todos os lugares, mas os seus efeitos alteram todo o planeta. E um dos lugares mais afetados diretamente por essa força da natureza é o Sudeste Asiático, incluindo a Índia. A brisa oceânica vem do Golfo de Bengala até no máximo o extremo noroeste indiano. Geralmente essas chuvas das monções acontecem por lá mesmo, na Índia. E lá é uma região densamente povoada, com uma bacia hidrográfica capaz de lidar com esse fluxo repentino de água que cai dos céus. Além, é claro, de terem um intrincado sistema de irrigação e manejo de água feito por humanos para a produção de comida. E assim, tudo bem que esse lugar pode às vezes ter uma inundação aqui, outra ali, mas no geral consegue absorver bem a carga sazonal de chuva e tudo fica mais ou menos sob controle. Porém, um dia isso mudou. Ou, na verdade, uma sequência de dias. Durante julho de 2010, quando o verão estava literalmente a todo vapor, a brisa que veio do mar veio mais forte e viajou alguns vários quilômetros a mais até chegar no Paquistão. E foi aí nesse momento que foi possível sentir na prática como esse lugar não estava preparado para receber o que estava por vir. Um garotinho acorda na sua casa e vê que ainda está chovendo. Sua mãe, sem parar de tremer a perna um instante, comenta que não sabe o que fazer se as chuvas não pararem. Os jornais todos estão falando que nessa semana choveu o equivalente do que era esperado para 10 anos. Sim, 10 anos de chuva desabaram em 7 dias. O barulho das gotas caindo passou a ser algo tão constante que já se tornou um ruído que ninguém mais percebe. E no meio dele, um som parecido, porém diferente, surge. É um enchente vindo e destruindo o que estiver no meio do caminho. A mãe pega alguns pertences e leva o filho pela mão. Eles sobem no telhado da casa e lá os dois ficam sentados, assistindo seus vizinhos fazendo o mesmo, gritando e correndo pelas suas vidas. Horas se passam e o resgate aparece. Todos são levados para um abrigo improvisado. O garoto não consegue compreender totalmente a gravidade do que está acontecendo e acaba dormindo. E no dia seguinte, ele acorda e não acredita no que os seus olhos veem. Ele então pergunta para sua mãe o que é aquilo. E ela, já um pouco mais tranquila, diz: "As aranhas fugiram, meu filho, e sobreviveram, assim como nós." Aquelas chuvas não eram simples monções, havia algo de muito estranho. E bom, até hoje é difícil ter 100% de certeza o que exatamente causou essa anomalia atmosférica, mas muitos possuem um suspeito. Nós. Foram humanos daquela região que devastaram as áreas verdes, que poderiam ter absorvido uma parte das enchentes e assim amenizado o desastre. E foram humanos ao redor do mundo que até agora vivem suas vidas como se não houvesse consequência nenhuma para o nosso planeta. As mudanças climáticas que nós estamos começando a experienciar são uma causa direta da ação humana. E o pior ainda está por vir. A menos que nós, como espécie, consigamos perceber a tempo essa realidade. E para saber o que é real, clique bem aqui para ouvir uma bela metáfora sobre o conhecimento, a alegoria da caverna de Platão. Essa história foi interpretada e adaptada por mim e, modéstia à parte, acho que ficou bem legal, então dá lá uma olhadinha. E gente, eu tô muito feliz que cada vez mais pessoas estão acreditando e me fazendo acreditar
cada vez mais no Ponto em Comum. A nossa campanha de financiamento está crescendo e estamos criando uma comunidade maravilhosa de amantes da ciência no nosso grupo secreto do WhatsApp, que todo mês escuta o nosso podcast exclusivo. E nesse grupo há pessoas assim como o Klaus, que parou no elevador para ver se tava todo mundo ali realmente bem agasalhado. Inclusive o seu papagaio, o seu gato, eu acho. Mas sério, Klaus, muito obrigado mesmo pelo apoio que você dá pro canal. Bom, e se assim como ele, você quer aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!